Respondendo então à dúvida do Albert, qual notebook você compraria hoje na faixa de R$ 3.000? Vou focar aqui em notebook custo-benefício visando estudo, trabalho, cotidiano, os que mais estão compensando nessa faixa aí de 3 até 4 mil, tá bom? Porque eu vou focar em notebooks totalmente custo-benefício e modelos mais premium. Então vamos mudar para a tela aqui do computador. Nessa faixa de preço você encontra principalmente os notebooks intermediários, tá? É um pouco difícil achar de alto desempenho nessa faixa, então foco total principalmente nos intermediários. Os notebooks intermediários são basicamente notebooks que vêm com processador Core i5 ou Ryzen 5 e 8 GB de memória ou mais. É a minha categoria favorita mesmo, são os melhores visando longevidade e custo-benefício. Eles são excelentes para multitarefas, edição básica, jogos leves, programação, uso do dia a dia, estudo, trabalho tranquilamente, tudo sem travar ou ficar lento. Por isso que eu falo, esse processador ele traz essa margem extra de desempenho para essas tarefas mais pesadas, o que traz também uma maior longevidade. Então, começando agora, primeiro notebook mais em conta dos intermediários é o Positivo Vision R15M. Positivo é uma marca que manchou muito a imagem por causa de notebooks bem ruins que eles lançaram no passado. Notebooks muito baratos e que tinham processadores horríveis, pouca memória, enfim, eram notebooks verdadeiramente descartáveis. Porém, nessa linha Vision R15M, ela acertou em cheio. Ela trouxe notebooks com preço muito bom e configuração nunca antes vista pela Positivo. Então a gente tem um processador intermediário Ryzen 5, 8 GB de memória, que é o ideal para multitarefas, um SSD de 256 GB, que dá conta aí de mais ou menos 40 mil fotos em alta resolução, fora a tela IPS, o que geralmente só vem em notebook premium, tá? A tela IPS é um padrão de tela com cores mais vivas e realistas. Geralmente nessa faixa a gente encontra notebook com tela TN, que são cores mais lavadas, sem ser cores tão vivas, né? Então, pelo preço dele tá 2.700, é o notebook intermediário mais em conta hoje e é muito bem equipado, tá muito bem equipado mesmo. É o único modelo de notebook que eu vejo que tem Illuminabar. São barras de LED em cima da câmera que possibilitam iluminar seu rosto durante videochamadas, trazendo uma maior qualidade nas videochamadas. Fora a tela, a mini tela que tem na carcaça mesmo, onde você recebe notificações e ajuda nas suas multitarefas. Então assim, a Positivo acertou em cheio nesse modelo, apesar de ter bastante preconceito com Positivo, a galera fala, não, Positivo não presta. Essa linha aqui é muito boa, inclusive as avaliações não mentem, nota 4.9 de 5, tem muita avaliação positiva, às vezes melhor do que marcas consagradas como Asus, Lenovo e etc. Então, excelente opção, tá? Excelente opção mesmo. Detalhe, permite melhorias tanto de desempenho, colocando mais memória RAM, e armazenamento também, trocando um SSD por um SSD maior. Você consegue chegar até 64 GB de memória, que é um absurdo, é muita coisa, e 4 teras de armazenamento. Cara, notebook muito bom, tá? Positivo eu falo, acertou em cheio nessa linha e o preço é surreal. Não tem nenhum outro notebook que bata com esse preço. Segunda opção, meu queridinho, Asus VivoBook Go 15. Ah, eu não quero positivo. Cara, um ótimo custo-benefício também é este Asus. Ele vem também com Ryzen 5 intermediário, 8 GB de memória, um SSD maior que cabe cerca de 80 mil fotos, né? 512 GB, o outro era 40 mil fotos, que é 256. O único detalhe desses dois notebooks, tá? Ele vem com sistema Linux, que é um sistema 100% gratuito. Algumas fabricantes colocam ele por quê? Para baratear o preço. Aí depois você pode formatar e instalar o Windows. O Windows é o sistema mais usado, o sistema é toda aquela parte visual que você mexe no notebook. O Windows é o sistema mais usado e Linux geralmente usado por programadores. O Windows, por ser pago, a fabricante, quando vai fabricar, tem que pagar a licença para depois mandar para você com o Windows. Já quando vem com Linux, é gratuito para eles, então eles abaixam o preço. O que vale a pena fazer? Dependendo da diferença de preço, comprar com Linux mesmo e depois levar em uma assistência para formatar para Windows. Esse processo geralmente custa na faixa de 150, R$ 200 no máximo. E você economiza muito. Eu já vi diferença de quase R$ 1.000 entre notebook com Windows e com Linux. Do mesmo modelo, mesma configuração. Única diferença é o sistema. Então vale a pena muitas vezes comprar com Linux mesmo e depois instalar o Windows. Como ver isso? Bem fácil. Se tiver escrito KeepOS, Linux, DBOS, significa que vem com Linux. Se vier com Windows, vai estar escrito que vem o Windows 11, W11, o Windows. Vai estar na cara. Vem com Windows mesmo, tá bom? Então, uma excelente opção aqui, o Asus VivoBook Go 15, a segunda opção mais em conta dos intermediários. Ele já vem com certificação de resistência militar, então é um notebook que passa por testes mais rigorosos de durabilidade, tem abertura a 180 graus, enfim. Não quer positivo? Ótima opção também, excelente, tá? O único detalhe, ele não tem possibilidade de melhoria de memória futuramente, só consegue melhorar o SSD. Então não tem como melhorar o desempenho, apenas a capacidade de armazenamento de arquivos e programas. Mas assim,
notebook sensacional, tá? Sensacional mesmo. Inclusive tem a versão dele um pouco mais cara, com 16 GB de memória. Para você que vai fazer muitas multitarefas, muita coisa ao mesmo tempo, 16 GB, pô, sensacional. Aí, passando um pouquinho mais para cima, com o Windows de fábrica já, eu quero comprar já pronto para usar. Aí você pode já comprar com Windows o Acer Aspire 15, o preço dele está muito bom. Aqui ele também vem com 8 GB de memória, 256 GB de armazenamento, basicamente a mesma coisa que o Asus. Inclusive o Asus e o Acer, ele vem com tela TN, mais simples, mais básica. O único que vem com IPS aqui, dos mais em conta, é o positivo, que é mais um ponto positivo, digamos assim, para ele. E esse Acer aqui também é excelente opção para aquelas tarefas que eu comentei, multitarefas, vai dar conta tranquilamente. E detalhe, já vem com Windows 11 Home, então você não precisa fazer uma formatação depois, vem pronto para uso. Chegou em casa, abriu, configurou, já era, pode usar tranquilamente. Não tem que levar em uma assistência, pagar algo à parte, nem nada do tipo. Depois disso, a gente já vai para os notebooks mais premium. Ah, inclusive, ele tem uma versão com 16 GB também, que o preço está excelente. A versão com 8 está 3.500, 16 está 3.739. A memória subiu muito de preço. Então, vale muito mais a pena pegar a versão com 16 do que a de 8, tá? Por esse preço aqui. Lembrando que a gente está em 6 do 6. Então, talvez quando você veja esse corte aqui, fique, fique mais caro. Mas para a galera que está acompanhando a live aqui, ó, compensa demais essa versão com 16 GB, tá? Acima dele, a gente vai para os notebooks premium, que são notebooks com uma qualidade de construção melhor, tela totalmente, né, a tela IPS mesmo, bateria com maior longevidade, maior capacidade. Então, primeira posição, Lenovo IdeaPad Slim 3, ele já vem com processador final H, então foca em maior desempenho do que os outros que vem final U. E esse daqui, inclusive, talvez venha final. Ó, esse daqui vem final H também. O Acer também vem com um processador voltado para maior desempenho do que economia de bateria. Enquanto os outros aqui, final U, voltado para ultra low power, ou seja, consumo menor de bateria para a bateria durar mais. Então aqui temos o Lenovo, que é foi um modelo que a Lenovo acertou em cheio, o Slim 3, tá? Que tem tela IPS com cores mais vivas e realistas, vem com memória mais atual, mais rápida. É um notebook sensacional. Testei esse notebook em um evento da Amazon e não tem nem o que falar. Excelente, excelente. Possibilita melhorias de memória RAM, armazenamento também. Tem um ecossistema da Lenovo que faz uma conexão entre ele e o tablet também, o celular. Você consegue gerenciar os três, cara, muito legal mesmo. E é um notebook mais premium, por isso ele é até um pouquinho mais caro. Mas se você quer algo mais sofisticado, vale a pena investir nele. Segunda opção premium, também intermediária, tem o Dell, que é uma marca excelente, tá? Um notebook excelente esse daqui. Entre ele e o Lenovo, acho que o Lenovo compensa mais, tá? Mas vale citar ele aqui. Também tem uma tela com cores mais vivas e realistas. Eles não chamam de IPS, eles chamam de WVA, que é uma tecnologia da própria Dell. Mas também, pô, sensacional, tá? Notebook sensacional, como eu disse, para excelente, para edição básica, jogos leves, programação, ele vai tranquilo, todos esses notebooks aqui. Mas se você tem uma preferência pela Dell, excelente opção e o preço está muito bom, 3.700, tá? Até mais barato que o Slim 3. Claro, na minha opinião, comparando ficha técnica com ficha técnica, o Slim 3 é superior por ser mais atual, tem memória mais atual e etc. Isso não vai fazer muita diferença no dia a dia. Porém, como o preço está muito parecido, eu já sou mais reclinado ao Slim 3. E além do Dell, tem também o Samsung, que é o queridinho da galera. E para o pessoal que usa o sistema Samsung, né, tablet da Samsung e tudo mais, tem o ecossistema dela, também muito bom. Aqui a gente está falando de notebooks já premium com 512 GB de armazenamento, né? O Dell e o Samsung tem maior capacidade para arquivos e programas. Então, se tem muitos arquivos, também é bem legal investir neles. Tela IPS, cores surreais, tá? Ele tem também a tampa, se não me engano, em metal. Então, são notebooks mais premium mesmo para a galera que quer investir um pouco mais. Tela IPS, resolução Full HD, todos são Full HD, então você tem um alto nível de detalhe de imagem. Então, na minha opinião, cara, na faixa dos 3.000, de 3 a 4.000, né, nessa faixa aí, são os notebooks que mais compensam, começando lá pelo mais básico, que é o positivo, até os mais tops que fica entre Slim 3, Dell e Samsung. Gia, entre esses três, qual você prefere? Eu gosto muito do Lenovo, tá? O Slim 3 é um notebook sensacional, mas eu tenho Dell, já mexi com Samsung também. Todos são excelentes, são marcas muito boas que usam peça de ótima qualidade. São modelos mais premium também, então eles têm um preço um pouco mais elevado. Mas, cara, pode investir em qualquer um desses daqui que são excelentes, tá? Quer uma coisa mais básica, vai nesses daqui mais em conta. Quer uma coisa mais premium com tela melhor, pode ir nesses daqui premium que são
excelentes também. Na faixa de 3 mil são os que mais compensam. Intermediários, que é justamente a categoria que eu mais falo aqui no canal, visando longevidade. O link de todos eles vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Também vale a pena você entrar no grupo de ofertas, que é onde eu coloco promoções relâmpago de todos esses modelos aqui. Às vezes tem diferença de R$ 1.000 entre o preço comum e o preço da promoção relâmpago. Então, ó, não esquece, tá? Entra no grupo de ofertas, porque é lá onde eu coloco promoção relâmpago e cupom exclusivo. Vale muito a pena e é rapidinho. Tem tanto para WhatsApp quanto para Telegram. Entra lá e fica de olho, tá? É o que eu mais falo aqui para você de dica.